Eu nem sei por onde eu começo. E eu não quero editar esse vídeo. Eu não quero editar. Eu não quero cortar. Então, se tiver algumas pausas e você for paciente, é que eu não vou realmente querer cortar. Eu vou começar pelo começo, então. Eu sou pernambucana, nasci no Recife. E aos 2 anos de idade, meus pais se separaram e eu fui morar em uma cidade do interior de Pernambuco, perto do Recife, 50 quilômetros do Recife, porque meus avós maternos moravam lá. Então eu fui morar lá com os meus avós maternos. Então imagine, eu sou filha única, criada com vó, no interior de Pernambuco. E eu tive uma infância muito boa, uma infância onde eu pude correr na rua, brincar com vizinhos, jogar bola na rua, brincar de boneca, sentar na calçada, ir andando para a escola que era perto, andar a cidade inteira com amigas, a pé, de bicicleta. Aliás, a gente fazia tudo a pé. A gente não tinha carro. Existia pouco carro até na época, assim. E a gente fazia tudo a pé, tudo de bicicleta. Tinha praça, a gente ia para a praça era perto. Eu tive uma infância muito boa. E eu vivi nessa cidade até terminar o ensino, que hoje é ensino médio, né? E no ensino médio eu fiz 2 cursos. Eu fiz o que era o científico, que hoje é o ensino médio, normal, e eu fiz o magistério, que era um curso técnico que existia, né? Tinha contabilidade, magistério e tinha o científico. Eu fiz o científico pela manhã e fiz o magistério à noite com uma amiga minha, com a Andresa. E a escola noturna era bem longe da nossa casa e a gente queria assistir a novela das 7. Então a gente assistia a novela e a gente tinha que chegar lá em no máximo 15 minutos, mas era tipo muito longe e a gente andava correndo muito e a gente conseguia e a gente fez isso durante 3 anos. Ao final desses 3 anos, eu fiz o vestibular para jornalismo e fiz o concurso da Prefeitura do Recife para ser professora. Por quê? Nós não tínhamos, minha família não era rica, não era uma família influente. Então, minha mãe era professora, meu avô era comerciante, a minha avó era dona de casa. Então, não faltava nada. Eu estudei em escola pública até a 4ª série, porque eram as melhores escolas da cidade, e depois estudei em escola particular, então não faltou nada. Mas também não tinha luxos, não fui para Disney, não estudava inglês, não, enfim, várias coisas. E mas era uma infância até certo modo farta. E passei no concurso público e passei para o vestibular de jornalismo. No primeiro ano da faculdade, eu ia e voltava de ônibus de Vitória de Santo Antão até Recife, com um ônibus fretado. Um grupo de pais, de alunos, fretou um ônibus para a gente poder ir para a faculdade. E a gente ia, chegávamos depois das 11 da noite, toda noite, de segunda a sexta. E no final do primeiro ano, eu fui chamada para assumir o meu cargo na Prefeitura do Recife. Então, tudo mudou. Eu tinha que assumir as aulas numa escola pública municipal. Eu daria aula pela manhã, eu teria a tarde para estagiar e eu teria a noite para fazer a faculdade. Ainda faltavam 3 anos. Então, eu fui para o Recife. Eu fiquei na casa da minha tia e eu saía de casa todos os dias, de manhã cedo, para ir para a escola, dava aulas da escola. Eu pegava 2 ônibus, ia para o estágio, do estágio eu pegava mais um ônibus e ia para a faculdade à noite. E quando eu terminava a aula, às 10 da noite, eu pegava mais 2 ônibus e voltava para a casa da minha tia. Chegava lá em algo entre 10h40 e 11 horas da noite, todos os dias. Às segundas-feiras, como todo final de semana eu ia para a minha casa no interior, às segundas-feiras eu saía às 4h30 da manhã para estar às 7h30 dentro da sala de aula no Recife. E foi assim.
durante os 3 anos, na verdade, os 4 anos de faculdade, porque eu atrasei o meu TCC por um período, acabei demorando um pouco mais para apresentar o meu TCC, o que foi ótimo, porque quando eu apresentei o meu TCC, eu recebi o convite de uma das pessoas da banca, era editor de um jornal, um Caderno de Política, fui trabalhar no Caderno de Política. E eu amava política. Eu nem sei porquê, mas eu sempre amei política. E também sempre amei assessoria de imprensa. Durante todo o meu período na faculdade, eu estagiei a maior parte do tempo em assessoria de imprensa, embora tenha passado por TV, por jornal, enfim. Depois de formada, trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, não trabalhei em TV depois de formada. Segui carreira em assessoria de imprensa. Passei 8 anos trabalhando. Depois do jornal, fui para a Assembleia Legislativa, passei 8 anos trabalhando lá, assessorando um parlamentar, trabalhei no Diário Oficial, enfim. Depois de um tempo, comecei a atender clientes da iniciativa privada. Abri uma agência e essa agência atuou durante 12 anos lá no Recife, em Pernambuco. Atendemos mais de 100 clientes, eu perdi a conta, mas bem mais de 100 clientes na área de comunicação. A agência chegou a ter 12 funcionários. Mas em 2016, com a mudança na situação política do país, um parlamentar para o qual eu havia trabalhado lá em Pernambuco assumiu o cargo de ministro da Educação e eu entrei em contato com a assessora dele, com quem eu havia trabalhado no jornal, no começo da minha carreira. Depois, numa campanha política dele, entrei em contato e disse que estava com vontade, que o bichinho da política estava me aperreando e eu estava com vontade de voltar para a política. Mas na minha cabeça seria eu assessorá-lo e ajudar o trabalho dela lá em Pernambuco. Ela ligou para mim depois e falou: tá, você quer voltar? A gente está precisando de uma pessoa para assumir a coordenação de jornalismo do Ministério da Educação aqui em Brasília. Depois de conversar com meu esposo, nosso filho tinha 9 anos, a gente decidiu que eu iria para Brasília, era meio do ano, e ele falou uma frase que foi decisiva para mim: você vai, se você não gostar, você volta, mas se você não for, você nunca vai saber. E eu fui para Brasília, e eu nunca vou esquecer o dia que eu desci na esplanada dos ministérios para assumir o cargo no Ministério da Educação. Era julho, a esplanada estava cheia de ipês. Quem já veio a Brasília no período dos ipês sabe o que isso significa. O céu de Brasília parece que é maior. E eu cheguei e era um céu azul de canto a canto, assim, porque a esplanada você vê tudo aberto de uma forma como eu não via no Recife, porque Recife tem muitos prédios altos, eu não via esse céu. E é um céu muito claro, parece que a gente está mais perto do céu, embora eu saiba que estamos, de fato, a 1.000 metros, né, de altitude do mar. A diferença entre Recife e Brasília é de 1.000 metros. E eu olhei todos aqueles ipês e foi uma visão tão linda. E eu fui trabalhar, assumi esse cargo no Ministério. E de lá para cá eu assumi outros cargos depois. Atuei na quinta maior estatal do país. Ministrei treinamentos para advogados, desembargadores, secretárias, ministros. Trabalhei no Senado, assessorando uma senadora importante de direita no primeiro ano do mandato dela. Depois trabalhei num partido político, movimento de mulheres, ministrando treinamento por esse Brasil afora para as mulheres filiadas e pré-candidatas. No meio do caminho, né, no meio dessa minha trajetória, eu já estou há 9 anos, quase 10 anos aqui em Brasília, tive burnout, me afastei do trabalho por 60 dias, foi um período muito difícil para mim.
depois desse burnout, depois da minha volta, pedi demissão, me afastei do trabalho porque eu não queria passar por aquilo de novo, por aquele burnout de novo, e era um trabalho que eu amava muito, era na minha área, um, um salário muito alto, mas eu de fato fiquei com muito medo de passar pelo que eu tinha passado. Quando eu tive o burnout e pedi demissão, saí sem nada, sem cargo, sem emprego, sem probabilidade nenhuma de resolver isso em curto prazo. Passei a ministrar meus treinamentos. Mas isso foi em maio, ministrei alguns treinamentos. Logo em seguida, fui convidada a assumir a comunicação de um candidato. Era ano eleitoral, né? Assumi a comunicação de um candidato na política local, aqui na campanha do Distrito Federal, que eu não conhecia e eu queria saber como era. Foi uma experiência também muito boa. No início do outro ano, fui convidada a trabalhar na comunicação desta senadora. Era o ano de 2023. 2023, 2024, fiquei entre o Senado, esse partido político, e depois saí para me dedicar aos treinamentos de comunicação, que eu acreditava que eu ia conseguir migrar do off para o online de forma rápida e fácil. Durante esse tempo, desde que eu estava lá na estatal, antes de eu ter burnout, antes, ali pela pandemia, eu já tinha conhecido alguma coisa de marketing digital e já comecei a acompanhar esse conteúdo e a querer atuar no marketing digital. Eu queria dar aulas, eu gostava, lembra? Que eu sou professora desde lá o começo. Então eu queria dar aulas, eu queria dividir o meu conhecimento, a minha experiência de alguma forma, e eu sabia que o digital me permitiria atingir um número muito maior de pessoas. E quando eu saí do partido para treinar, né, a minha cabeça eu ia treinar mulheres, porque era um ano eleitoral e eu vi que eram muitas mulheres precisando e eram mulheres que queriam fazer a diferença e eu de fato queria fazer a diferença na vida delas e também queria ter, né, a liberdade financeira e geográfica de trabalhar ministrando mentorias e consultorias e meus cursos. E começou a acontecer algo na minha vida, na vida do meu esposo, na minha casa, na minha família. As portas começaram a se fechar. Mas quando eu digo que as portas começaram a se fechar, não é que eu tivesse escolhendo, não é que eu tivesse com muitos critérios, com muita exigência. Não, não era. É porque morando em Brasília, com toda a bagagem que eu tenho, com toda a experiência prática que eu tenho, com o relacionamento que eu fiz aqui em Brasília, e mesmo com o relacionamento que eu já tinha em Pernambuco, tanto na área política quanto na iniciativa privada, eu atendi durante muitos anos o mercado de seguros nacional. Todas as portas estavam fechadas. Sabe quando, assim, você é uma chefe de cozinha muito boa no que você faz, reconhecida, e de repente você começa a mandar seu currículo para os restaurantes, assim, coisas óbvias. Você é uma expert em, não sei, em sobremesas, e você manda para uma doceria, a doceria não quer, fecha a porta. Você manda para outra, não quer, fecha a porta. Você manda para outra, você manda para outra. E aí as portas foram se fechando, se fechando, se fechando. E meu marido também atua na área de tecnologia, marketing. E ele fechava uns negócios, mas todas as coisas que eu ia fazer não vendia, não saía. E assim, não é que era zero. Não, eu vendi algumas consultorias, mas era muito pouco perto do que todos aqueles gurus do marketing falavam com pessoas com menos
experiência do que eu, e com toda aquela experiência que eu tinha, e experiências que eu já tinha tido no offline, no presencial, porque eu já tinha tido contato com pessoas que já tinham falado, já tinham me convidado para trabalhar quando eu não estava disponível. E assim, mas assim, todas as portas se fecharam, todas. E foi um tempo que o Senhor começou a me desconstruir. Quando eu digo que todas as portas se fecharam, não apenas as portas de trabalho se fecharam. Todas as portas de pessoas, de amizades, de relacionamentos, todas as portas se fecharam. O meu universo passou a se resumir a meu marido, meu filho, minha mãe, as pessoas da minha igreja, inclusive uma igreja nova, porque até das igrejas por onde a gente passou, porque a gente não estava conseguindo encontrar uma comunidade, quem é cristão sabe o que isso significa. Você não consegue ficar em qualquer igreja e às vezes não tem nenhum problema na igreja, mas aquele não é o seu lugar. E a gente estava já há 8 anos procurando uma igreja e não encontrava. E graças a Deus, no final de 2023, final de 2023, não, final de 2024 é que a gente encontrou uma igreja. Enfim. Então, o meu universo estava limitado ao meu filho, meu marido, minha mãe, a minha igreja, minhas primas, por telefone, porque nenhuma mora aqui, nenhuma mora aqui. Esse era o meu universo. Sabe quando amigas de décadas desaparecem? Você percebe claramente um movimento de afastamento. E eu sei que não houve nenhum problema. Foi algo, eu acredito inclusive que foi algo espiritual, foi uma separação do Senhor. Pessoas próximas aqui de Brasília, com quem eu tinha contato quase diário, sumiram. E de fato, o Senhor me separou. Ele me separou e me colocou nesse lugar. E eu, não fosse a questão financeira, a dificuldade financeira, eu estava gostando. Porque eu comecei a buscar mais ao Senhor. Deserto, né? Eu comecei a buscar mais ao Senhor. Eu comecei a ler mais. Eu comecei a buscar mais. Eu comecei a louvar mais. Eu comecei a orar mais. Eu comecei a estudar mais. Eu comecei a querer mais. A buscar mais. A buscar mais. E com isso, recentemente, o Senhor começou